Equipe, como estão essa noite? Bem-vindos mais uma vez à nossa noite de injeção de liderança continental. Algumas semanas que não fazemos essas noites para nossos líderes e voluntários como principais e chaves, porque, claro, tivemos noites de homens, tivemos diferentes atividades nas sextas-feiras e essa será a última por algumas semanas também, porque vamos ter o Amor del Bueno para os casais na semana que vem e depois temos outras atividades na sexta seguinte. Então, é muito bom poder aproveitar esse espaço que temos para poder falar de liderança, cultura, o DNA da nossa casa a nível interno para todos vocês que estão conectados. Então, muito obrigado aí em Monte Rei, São Paulo. Prazer falar com vocês, amamos vocês com tudo. Abraço virtual esta noite, amigos. E também Montevidéu e aqui em Buenos Aires. Que bom. Posso ver vocês. Ia dizer que bom poder ver, mas não posso ver, mas vocês todos podem me ver. E não poder ver vocês é muito triste, mas manda um abraço virtual a toda essa equipe impressionante que temos ao redor do continente. Um abraço muito grande da minha esposa Lucy, que está literalmente do outro lado da câmera. Estou vendo a 2,5 metros, 3 metros, e ela manda um abraço. E nessa noite eu gosto porque, como sempre, temos alguém que é parte da nossa equipe global. Temos com a gente o nosso pastor de campus da Hillsong São Francisco. Esse campus pertence a Hillsong, Califórnia. E Brandon e Jackie Brown são grandes amigos pessoais meus. E caminhamos essa viagem de fé juntos. Eles se mudaram de Sydney, na Austrália, para São Francisco, acho que há uns 3 anos atrás. E são os pastores de campus aí na nossa igreja na Califórnia. Assim como sempre, vou mudar para o inglês. Os tradutores estão prontos. Acho que o Steven em espanhol. Acho que um dos Rafas em português, para que todos possam entender a mensagem. Eu vou falar inglês com o Brandon por alguns minutos. Ele vai compartilhar uma mensagem de 20 minutos. E depois, como sempre, vamos falar de cultura e liderança de maneira... uma conversa e depois fechamos a noite. 50 minutos, vamos dar as graças a Deus pela nossa janta. O que vocês acham? Então, vamos mudar para o inglês. Brandon, como você está? Bem-vindo essa noite. Estava dizendo oi para todo mundo no continente. Como você está? Eu estou muito bem, e você, como está? Eu não consigo te ouvir muito bem, só um minuto. Vamos ver como conseguimos resolver. Seu volume abaixou um pouquinho. Agora sim, te ouço. Sim, te ouço. Muito bom. Muito obrigado por estar aqui. Estou empolgado com hoje. Então você sabe um pouco do formato. Os nossos tradutores estão prontos. Então temos todos os nossos líderes. Muitos nossos voluntários chaves também. Em todas as cidades onde fazemos igreja. E no chat eles vão falar com a gente. E depois nós vamos terminar a noite. Então, mais ou menos uns 50 minutos. Então, esperamos acabar durante esse tempo. Então, do outro lado da sua tela, toda a nossa equipe está te ouvindo, Brandon. Muito bom, muito obrigado, Cris. Eu agradeço muito a sua presença, a presença de todos aqui, por todos estarem conectados. Aonde você estiver, aí no Brasil, na Argentina, no México ou no Uruguai, muito obrigado por tirar um tempo para estar aqui com a gente. Eu gostaria de dizer um grande obrigado para o Cris e para a Lucy, que são os meus melhores amigos no mundo todo. Vocês são os melhores pastores em toda a América Latina. Mais uma vez, um
um enorme obrigado. E eu quero ir direto a uma mensagem que eu vou falar rapidamente, vou compartilhar com vocês. Eu compartilhei com a nossa equipe aqui em São Francisco e eu creio que vai ajudar vocês também a crescer naquilo que Deus está fazendo aí na América Latina. E se você está tomando notas nessa noite, eu quero trazer uma mensagem com o nome Lições de Maturidade no Avanço do Evangelho desde o Lockdown. E eu realmente creio que isso vai ajudar você a crescer e te encorajar nessa estação, em nome de Jesus. Alguns anos atrás, eu tenho 2 filhos, o Jaden e o Jensen. Eles são 9 e 11 anos de idade. Mas na época eles tinham 5 anos e 3 anos, e quando nós ainda não morávamos em São Francisco. E a gente estava na casa da minha avó, onde os meus pais moravam naquela época, e minha mãe decidiu que ia ensiná-los como plantar algumas sementes. Então eles levaram até o lado de trás da casa e começaram a cavar o solo. E ela deu para ele um pacote de sementes para cada um deles, e eles começaram a colocar essas sementes no solo. E no momento que eles fecharam o solo, o Jaden colocou as mãos na sua cintura e estava olhando lá onde a gente plantou a semente, e ele provavelmente olhou por mais ou menos 30 segundos e olhou para minha mãe e disse: não está funcionando, nada está crescendo. Então a gente teve que levar eles numa jornada para que eles pudessem entender como que uma semente funciona, que quando você planta algo no solo, precisa passar por algumas estações, e que se a semente está plantada, ela irá crescer. E quanto ela cresce em maturidade, ela se torna uma árvore. Não acontece de uma hora para outra, vai de dia a dia, mês a mês, ano a ano. E quando estamos falando a respeito de construir a casa de Deus e as nossas vidas, é a mesma coisa. Leva tempo, tempo por tempo, dia por dia, mês, ano por ano. E vocês sabem, na América Latina, aí onde vocês estão, nós já temos 4 campos crescendo em tão pouco tempo, mas aquilo que Deus já começou, na verdade, é apenas um começo de tudo aquilo que Deus ainda vai fazer na América Latina. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, Paulo está escrevendo e diz: vocês fazem bem e se sobressaem, crescem e abundam em todos os aspectos. Na fé incansável, na pregação poderosa, na revelação do conhecimento, na devoção fervorosa e no compartilhar o amor que demonstramos a vocês. Então certifiquem-se de também se sobressaírem em generosidade graciosa. E Paulo está dizendo que para crescer nessas áreas, nós podemos crescer em várias áreas, como na nossa paixão, na nossa devoção, na pregação do evangelho. Mas eu gostaria de te encorajar nessa noite. Durante o lockdown, quarentena, não vamos perder essa estação, mas vamos ser intencionais com essa estação, porque eu creio que nessa estação nós podemos ser intencionais com o crescimento que Deus nos deu. Sabe que Paulo, o apóstolo, quando ele teve caminhando na rua de Damascus, na jornada de Damascus, diz que ele era um perseguidor da fé, mas ele teve um encontro radical com Deus na rua de Damascus, e ele foi totalmente mudado. Jesus mudou o nome dele, e ele então se tornou Paulo, e ele se tornou uma pessoa que escreveu 2/3 do nosso Testamento, e ele fez tantas coisas, e isso tudo e ele foi transformado em um momento pela graça de Deus, num encontro com Deus. Mas eu gostaria de trazer uma mensagem a partir de Filipenses capítulo 1, E sabe o que aconteceu? Paulo escreveu o livro de Filipenses depois de 28 anos. Ele cresceu em sabedoria, em maturidade, e ele começou a trazer algumas lições, porque ele está escrevendo Filipenses a partir da prisão. Ele está numa prisão e ele começa a escrever 28 anos depois do seu encontro radical que ele teve com Deus.
Bom, a gente está com paciência hoje, não temos nenhum drama, sexta-feira à noite, o corpo sabe, estamos prontos para poder seguir crescendo e avançando um pouco. Amo que estou vendo aqui os comentários, ninguém passa por problemas, essa é a atitude, glória a Deus por isso. Atiraram em mim a bolinha do Dunamis, estão tentando fazer várias coisas para que meu cachorro entre e possa dar um oi para vocês. Como eu amo essa equipe que por trás das câmeras estão trabalhando muito para que tudo isso se resolva. Já mandamos uma mensagem a São Francisco e fiquem tranquilos, já estamos falando de quinta e sexta. Quinta-feira teremos a conferência de casais e na sexta o evento para casais. Literalmente, milhares e milhares de casais estão registrados. Mais de 600 igrejas, 45 países serão representados no evento. Então, vai ser tremendo. Se você está casado e não se registrou ainda, o link vai aparecer na tela. Se inscrevam, porque vai ser excelente. No domingo, nas reuniões, vamos falar muito mais disso. Obviamente em Monterrey, em Buenos Aires, em Montevidéu, porque o evento é em espanhol. E para a nossa família em São Paulo, fiquem tranquilos, estamos falando com os organizadores desse evento para fazer um evento 100% em português no Brasil. Então, o Rafa já sabe disso, vocês no Brasil estão escutando isso pela primeira vez. Então, fiquem tranquilos, mas vai ser excelente. Amor do bom, e há algumas mudanças no formato nessa conferência, que é que no domingo vou falar nas reuniões, então não percam essas reuniões. Nesse domingo vai ser ótimo. Só estou vendo aqui se estão chegando algumas mensagens lá de São Francisco, porque não tem conexão aqui. E vamos tentar resolver isso. Deixa eu ver. Vou escrever aqui. Mas quero que vocês falem no chat. Estou vendo todos vocês no chat nesse momento e eu amo isso. Como vocês estão aí em São Paulo? Sentimos muita saudade de vocês. E eu tenho as notas das mensagens do Brandon, então qualquer coisa eu continuo em alguns momentos. Porque as lições do confinamento de Paulo são enormes e todos temos muito para aprender. Se não, também posso fazer algumas perguntas de liderança, de cultura no chat, não há nenhum problema. Vamos com tudo nessa noite. Por isso, vou te dizer algo também. Fazemos noites de injeção de liderança, sim, para poder conectar com a nossa equipe. E 50% da razão é essa. E os outros 50% é para testar a equipe, para poder chegar a fazer igreja online, ao vivo, aos domingos. E o bom disso é que, com tudo que estamos testando essa noite, é que a internet daqui não está funcionando. Por isso caiu o sinal de São Francisco. Então, é bom que estamos bem com o sistema que estamos testando e com toda a equipe. A equipe literalmente está na minha casa desde as 3 da tarde. Então, vamos ver o que estamos testando e eu amo isso. Estou tentando encontrar ele aqui. Muito bom. Ele está aí? Não, ainda não. Sim, caiu tudo lá. Ah, caiu a luz na Califórnia, parece. Alguém está dizendo para fazer o churrasco. A Lúcia esteve fazendo limpeza toda a tarde e não quer aparecer na câmera assim. Vamos fazer algumas perguntas. Não, Lúcia, fique tranquila. Perfeito. Eric, vem aqui. Vou ter o Eric aqui do meu lado. Eric, fique aí. Eric é o pastor de jovens aqui na Argentina.
Estamos improvisando? Estamos improvisando e é muito bom. Você tem que falar forte. Pastor de campos. Em São Paulo, pastor de jovens, desculpe. Em São Paulo, junto com a sua esposa, Sophie, ele é o nosso pastor de jovens aqui em Buenos Aires. Ele é um gênio. E é o que vamos fazer agora. Essa noite a gente tem algo ao vivo para o Powerhouse. Exatamente, às 23h45. Mas vamos começar o ao vivo agora. Algumas perguntas de liderança e de cultura. Assim podemos conversar um pouco com todos aqueles que estão conectados. Então vamos fazer a primeira, eu vou fazer a primeira. O que é que te mantém enfocado numa temporada de pandemia para seguir edificando a igreja local? Muito bom. Bom, nessa época eu me sinto mais focado do que nunca. E honestamente, se eu posso falar, não de maneira arrogante, creio que também se nota isso. Se nota. Estamos focados, obviamente, em primeiro lugar, na cruz, focados... precisam do meu telefone. O Tite, nosso produtor, vai passar. Muito bom. Mas focado na cruz, focados pela nossa visão, focados pelas pessoas da nossa igreja e o que estamos conseguindo. Veja, eu falo com pastores ao redor do continente, em várias partes, e nossa história não é a história de todos. O fato de que economicamente estamos mais fortes do que nunca, a noite bem-vindos a casa para as novas pessoas a nível continental, tivemos mais que 600 pessoas no final, 600 pessoas novas. Então, eu me sinto mais focado do que nunca porque entendo que nessa época, um bom pregador não edifica a igreja. Um bom programa online não edifica a igreja. O que edifica a igreja em uma época como essa é a liderança. E Lúcia e eu nos focamos a trazer liderança à nossa igreja em meio a essa pandemia. Muito bom, muito bom. E o que nos surpreende com a nossa igreja é que numa temporada dessa de grandes mudanças que ninguém estava esperando, é que tudo se reinventa, a igreja se reinventa. Da onde que você encontra criatividade para conseguir inovando e construindo a igreja que nós fomos chamados para construir? No meu tempo de meditação. No meu tempo de meditação, e por isso o nosso tempo de devocional é muito importante, porque é onde flui as ideias, é onde alguém pode criar espaço mental para pensar como vamos ao próximo nível, como seguimos avançando. E por isso temos que ter o nosso tempo com Deus e que Deus vai te falar através da palavra, em oração, e você vai ser surpreendido com as ideias que fluem e as instruções que você vai escutar, simplesmente porque você cria espaço na sua mente, em seu coração e no seu espírito. Mas tem boas notícias. Temos o Brandon de volta. Brandon, eu estou feliz com o que aconteceu. É que não é a nossa internet, é a sua. Muito bom, os problemas da Califórnia. Provavelmente os ventos, a gente tem ventos muito fortes acontecendo aqui na região. Esse é o problema. Estava feliz que a nossa internet era mais forte do que a conexão da Califórnia. Não, agora a gente sabe o que aconteceu. Vamos orar por isso no final? Vou passar a palavra de volta para você. Onde que eu estava antes de eu terminar? Você estava dizendo que as lições de Paulo, desde o lockdown, os 28 anos depois dele, e você congelou bem aí nos 28 anos. Ok, então eu não cheguei a ler a Filipenses, cheguei? Não. Ok, vamos lá então. Vamos lá, gente, muito obrigado. Desculpa pela internet aqui, eu perdi a conexão por um momento, mas eu estava falando a respeito de Paulo, que por 28 anos, depois de ele teve um encontro com Deus, ele escreveu
a carta aos Filipenses, e ele escreveu enquanto ele estava em um lockdown, enquanto ele estava preso, mas na verdade não estava preso. Então é a mesma coisa com a igreja, que apesar de estarmos em lockdown ou em quarentena, a gente continua avançando. E o Paulo escreve da seguinte forma, de algumas lições. Eu gostaria de ler então a partir do capítulo 1 e trazer algumas lições. Ele diz assim: agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, e em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-lo até o dia de Jesus Cristo. E é justo que eu me sinta a respeito de vocês dessa forma, é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho com saudade de vocês, com uma profunda afeição, e ele continua falando a respeito de como ele diz que aquilo que aconteceu a ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu a mim, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. E da mesma forma que os inimigos têm tentado se levantar para ir contra as nossas vidas, Deus ainda está trabalhando. Paulo vê isso e ele diz assim: aquilo que aconteceu comigo, na verdade, está ajudando a avançar o Evangelho. E eu estou crendo que nessa estação, Deus vai ajudar-nos a avançar o Evangelho. Enquanto a gente está em quarentena, o Evangelho pode continuar avançando. Ele diz: como resultado, tornou-se evidente que a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Mas ele fala assim no versículo 18, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. E Paulo estava dizendo assim: eu estou na igreja, eu estou preso, essa estação é complicada, mas apesar de tudo isso, eu vou escolher ver o avanço do Evangelho. Eu gostaria de encorajar a todos que a igreja continue avançando nessa estação. A gente ainda tem um chamado, uma missão, somos chamados como a Igreja de Jesus Cristo para continuar avançando. A Igreja de Jesus Cristo ainda é o foco. E a gente aprende algumas lições a partir dessa carta. E número 1, eu gostaria de dizer que Paulo cresceu em gratidão. Paulo cresceu em gratidão. Ele diz que todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu agradeço a Deus por vocês. Eu amo esse pensamento, porque é um espírito de gratidão, escolhendo crescer, pensando de forma intencional a respeito de gratidão. Todas as vezes que eu penso a respeito de vocês, eu escolho gratidão, eu agradeço a Deus por você. E durante essa estação pode ser muito pesado para muitas pessoas, algumas perderam trabalhos, empregos, existem problemas em relação à questão racial em muitos países, com certeza no Brasil também. E meu encorajamento é assim: a gente pode olhar para todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ser descorajados, ou focar naquilo que Deus está fazendo, focar na bondade, no amor, na graça de Deus. A gente pode ser gratos por aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós somos uma igreja enorme, somos uma igreja que vai ser escrito a respeito da nossa igreja na história, e não se trata somente dos prédios, mas se trata das pessoas que são parte dessa igreja, que trazem os seus talentos, os seus dons, adoração, oração. Cada um de nós temos algo para fazer na nossa igreja. E eu gostaria de encorajar a todos: vamos ser gratos, vamos ser intencionais, conscientes a respeito dessa igreja que nós fazemos parte. E eu sei, de fato, que
porque eu recebo muitas mensagens no Instagram e alguns e-mails também, e muitas pessoas dizem, eu gostaria que a gente tivesse uma igreja Hillsong aqui na nossa cidade. E eu preciso me lembrar que eu sou grato que tenha uma igreja Hillsong na minha cidade, e eu sou grato por aquilo que Deus está fazendo aqui, e eu oro para que você seja grato por aquilo que Deus está fazendo no Brasil, em Buenos Aires, e ser grato também no México, no Uruguai, naquilo que Deus está fazendo. Vamos continuar gratos aos nossos líderes. Vocês têm o Cris e a Lúcia, que são dois dos mais fenomenais líderes no mundo todo. São grandes pastores, pregadores, mas eles amam as pessoas. Eu acho que isso é algo maravilhoso para a gente manter a gratidão. E eu conheço eles por muito tempo e eles são incríveis e eu gostaria de encorajá-los por causa dessa grande liderança. Mas não somente eles, os pastores de campos, todos os líderes de equipes, os voluntários, vamos ser gratos uns pelos outros, porque nós estamos caminhando juntos e construindo a igreja juntos. Vamos ser gratos por Deus nas nossas vidas. Número 2, a gente precisa crescer na nossa maturidade, na consciência da cooperação. Eu sempre digo isso, que aquilo que eu faço parte é maior do que a parte que eu faço. Nós temos uma igreja enorme em muitas cidades ao redor do mundo. Estamos alcançando as pessoas pela causa de Jesus Cristo. E parece assim que existe um grande quebra-cabeça. Minha esposa ama isso, ela pode por horas trabalhar num quebra-cabeça. Eu não sou esse tipo de pessoa, não gosto de quebra-cabeça, mas ela gosta. E outro dia, ela estava trabalhando num quebra-cabeça e chegou até o final, até a última peça, e ela não conseguia encontrar essa última peça. Ela procurou e falou assim, me ajuda a encontrar essa peça. A gente procurou por todo local na nossa casa, não podíamos encontrar, mas a gente falou assim, eu acho que vai terminar dessa forma. Mas isso me lembrou quão frequente na igreja a nossa mentalidade pode ser, mas eu sou apenas uma peça. Será que as pessoas realmente me notam, me percebem aqui? Talvez eu sou apenas mais um nessa multidão, mas posso te encorajar que sem a peça que você é, a gente não consegue ser esse quebra-cabeça todo, essa imagem toda. Eu quero te encorajar que a sua oração significa, que a sua contribuição significa, que aquilo que você faz como voluntário significa que todas as vezes que estamos juntos na igreja online, isso faz a diferença. A gente pode não estar vendo um ou outro, mas isso faz a diferença, faz parte desse grande quebra-cabeça que Deus está trabalhando em toda a América Latina. Então, lembre-se daquilo que você faz parte, é tão maior do que aquilo que a gente consegue ver. E outro dia eu tive a oportunidade de pensar numa cooperação, numa parceria, como igreja aqui na Califórnia. A gente começou a dar a oportunidade para a nossa igreja a doar para um fundo chamado Covid, e as pessoas começaram a ajudar para que a gente pudesse ajudar pessoas que tinham perdido os seus empregos ou qualquer outra dificuldade que eles tivessem. Então, como igreja, a gente pôde todos doar em direção a esse fundo, e depois a gente poderia ligar para algumas pessoas em necessidade e dar esse dinheiro para abençoar a vida delas. E tem o caso de uma mãe solteira, que ela tinha uma pequena filha, e ela disse assim, Pastor Brandon, eu não acredito que você me ligou, porque eu estava literalmente com os meus joelhos no chão, pensando assim, como é que eu vou conseguir os meus $455 para eu pagar o meu carro? Eu preciso de um emprego, eu não sei como é que eu vou conseguir esses $450, então eu lembro que ela falou assim, que eu fiz essa ligação alguns minutos depois de ela estar nos seus joelhos em oração. E quando eu falei que a gente ia fazer essa doação, ela ficou impressionada. Eu não tinha a menor ideia que ela necessitava disso para poder pagar as suas contas, mas Deus vê todas as coisas.
E essa pequena parte que você traz, quem sabe a sua oferta, você estar presente, a sua frequência faz uma grande diferença. Vamos crescer nessa maturidade, vamos ser intencionais na nossa parceria e cooperação. Número 3, ele cresceu em maturidade e confiança que Deus resolveria as coisas. Crescer em confiança, apesar de estar numa prisão, apesar de estar em quarentena, Paulo continuava avançando. E nessa estação pode ser muito pesado para muitas pessoas. Talvez você é uma pessoa solteira, vivendo sozinha nessas nações maravilhosas da América Latina, mas saiba que você não está sozinho, você está com Deus, está com você. Ele disse que jamais te deixaria, jamais te abandonaria. Você pode ter confiança que Deus é um Deus bom, que Ele vai orquestrar todas as coisas para fazer o melhor na sua vida. E Paulo diz isso, aquele que começou a boa obra vai completar na sua vida. E Paulo fala a respeito de Abraão também, em Romanos capítulo 4, de que ele estava crendo em algo. Romanos capítulo 4, de 20 a 24. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado, não foram escritas apenas para eles, mas também para nós, para você, que Deus acreditará justiça a nós que cremos nele. E eu gostaria de encorajar nessa estação, Provérbios capítulo 3, confiem no Senhor de todo o seu coração e não se apoiem no seu próprio entendimento, e reconheça que o Senhor é em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Talvez você está fazendo algumas orações e você acha que ela não está chegando até os céus, está parando em um teto, mas Deus está te ouvindo, Ele está com você. Torne o seu coração em direção a Ele e Ele vai fortalecer a sua fé. Número 4, Paulo cresceu em maturidade de amor pela igreja e pelos outros. Uma coisa que eu não sei se é da cultura da América Latina, mas às vezes a gente quer aquele ensinamento mais profundo. Mas sabe o que a gente não precisa? É de uma teologia mais profunda, que a gente precisa de um amor mais profundo. Isso significa que Jesus pode nos ensinar a respeito disso. E ele fala, Jesus ensina que a lei é amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a teologia mais profunda que a gente precisa. Você não precisa da teologia do mundo todo, mas nós precisamos do que? É do amor de Jesus Cristo, que pode causar as pessoas a ter um encontro com Ele, que pode trazer arrependimento, que através desse amor que as pessoas vão ver que você segue a Jesus Cristo e tem um relacionamento com Ele. Eu gostaria de te encorajar que a teologia mais profunda que você poderia ter é o amor de Jesus Cristo. E você pode simplesmente trabalhar a sua jornada de fé através do amor de Jesus Cristo. Jesus nunca veio para cancelar a cultura, para cancelar as pessoas, Ele veio para cancelar o pecado. Ele cancelou o pecado na cruz. Jesus cancelou o pecado e não as pessoas. E nessa estação, vamos ser as pessoas que estendem amor, que estendem graça, misericórdia, não as pessoas que vão apontar o dedo, que vão julgar, que vão trazer condenação a outras pessoas, mas vamos deixar que a graça de Deus, o amor de Deus, possa trazer o amor dele para outras pessoas. É tudo a respeito de amar a Deus e amar as pessoas. Vamos continuar a crescer nesse amor genuíno pelas pessoas, e eu gostaria de encorajar a todos para fazer isso. E número 5, ele cresceu em paixão por compartilhar e alcançar aqueles que não conheciam a Jesus. Sabe, para nós cristãos, às vezes é tão fácil a gente
se desligar nessa estação porque nós estamos por trás de computadores, nós estamos no Zoom, e a gente pode pensar assim, eu não consigo alcançar as pessoas. Não, não, amigo, eu quero bagunçar com a sua teologia agora mesmo. Você pode alcançar colegas de trabalho, pessoas, amigos, vizinhos, você pode alcançar pessoas da sua família através dos seus posts nas mídias sociais. O número de pessoas que vieram para Jesus nessa última estação, que não eram pessoas de fé, simplesmente porque alguma pessoa ligou para um ou outro, é incrível. Eu tinha um amigo outro dia que a gente tinha uma grande noite de oração, e um dos meus amigos ligou para um outro amigo deles que esse amigo dele estava passando por depressão na sua vida e falou assim, por que você não participa hoje da grande noite de oração? E ele falou assim, mas o que é essa grande noite de oração? E ele explicou e convidou ele. E aí quando ele participou da grande noite de oração, ele entrou no chat, colocou lá o seu pedido de oração, e ao fim da grande noite de oração, ele ligou de volta para o seu amigo e ele falou assim, eu assisti a grande noite de oração e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Amigo, eu quero te dizer agora, que agora é o nosso momento, agora é o momento de alcançar as pessoas, de ligar para elas, de amar as pessoas, de investir na vida delas, de mandar uma mensagem, de mandar um presente, dizer às pessoas que nós estamos pensando a respeito delas, e esse ato de generosidade pode mudar a vida delas por toda a eternidade. Paulo também, número 6, cresceu em graça por outras pessoas no seu ministério. Sabe que Paulo tinha todo tipo de oposição, muitos problemas, pessoas de outras denominações ou sistemas religiosos diferentes, e ele diz assim, independente de se as pessoas estão pregando de uma forma ou de outra, eu não sou responsável por julgar essas pessoas, o importante é que nós estamos pregando Jesus Cristo. E eu gostaria de te encorajar que Paulo viu o evangelho avançando enquanto ele estava em uma quarentena, no lockdown. E ele era gracioso com as pessoas que não tinham a mesma opinião que ele. E às vezes outras pessoas não terão as mesmas opiniões e visões que a gente, mas vamos ter formas puras e saudáveis de pensar a respeito de outras pessoas. E o último é que ele cresceu em alegria. Ele diz que era uma alegria em dobro. Ele diz assim, eu me alegro mais uma vez, eu me alegro. E se você está pensando a respeito de você crescer na sua paixão por Ele, na graça de compartilhar para outras pessoas, pensando bem a respeito de outras pessoas, e você não deveria ter ansiedade na sua vida, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. E o reino de Deus é tudo a respeito dessa justiça, alegria e paz. E eu quero te encorajar que Ele tem paz, que Ele tem amor, que Ele tem alegria para você. E assim como eu falei logo no começo, que os meus filhos plantaram aquela semente e que depois de alguns anos, agora ela começou a crescer. E essa que é a realidade nas nossas vidas também. Deus começou algo nas nossas vidas, que aquilo que Ele começou nas nossas vidas, aquilo que Ele começou nas nossas famílias, na América Latina, na nossa igreja, Ele vai cumprir e nós vamos ver uma colheita como nós nunca vimos antes, em nome de Jesus, amém. Para você, Cris. Amém. Amém. Amém essa palavra. Que bom que você conseguiu reconectar e glória a Deus por isso. Amei esses pensamentos sobre esse período de lockdown, isolamento, e esse segundo segmento em noites como essa é que nós avançamos nessas conversas. Claro que nós já tivemos uma longa jornada nesses últimos anos. Você foi salvo na nossa igreja, você foi para o Hillsong College um ano depois que eu comecei no seminário bíblico. Muitas pessoas não sabem que logo depois que você se casou, você se mudou com sua família e fizemos essa viagem juntos. E para algumas pessoas, ouvir uma mensagem como essa e não
O fator humano nessa parte. Você falou sobre os seus filhos e a sua esposa plantando essa semente, e eles falando que não estavam funcionando plantar a semente. E nós podemos sentir isso na nossa fé quando pensamos no chamado de Deus. Você e eu já estivemos nessa jornada entre 18 e 19 anos. E para nós faz 5 anos que nós mudamos aqui. E faz tempo que você está em São Francisco. 3 anos já que você está em São Francisco. Eu penso naquilo que Deus falou comigo todo aquele tempo atrás. Como que você navega essa temporada e tem a semente da promessa de Deus, e a semente da promessa de Deus, o seu futuro plantado em você, parece que a semente parece se cumprir no momento do início do seu plantio, mas 5 e 6 anos depois, como que você lida com essa tensão nessa espera? Olha, é uma pergunta incrível. A Escritura fala como a palavra de Deus como reino de Deus, como semente. E eu pensando a respeito da minha própria jornada, desde o começo, em que o Evangelho começou a se enraizar nos nossos corações, a gente sabe que muita coisa mudou nas nossas vidas, e a gente que ia para as baladas, usavam drogas, e a gente chegou na Hillsong completamente quebrados, perdidos. Aí ouvimos a palavra de Deus e respondemos a essa mensagem e ser purificado ao longo do tempo. Mas é a palavra de Deus que traz toda essa vida, ela é incorruptível, ela é plantada nos nossos corações, e existem muitas estações que parece que às vezes as nossas orações não são respondidas, não são ouvidas, e a gente ora e crê por milagres e a gente não vê eles. Passaram 9 anos para os meus filhos com alguma questões que a gente tem que lidar com doenças e tal. Existem muitas orações que nós estamos orando e crendo, e a gente pensa assim, mas por que isso ainda não aconteceu? Por que isso ainda não aconteceu? E para mim, o que eu aprendi eu preciso cuidar do meu coração, porque a partir do meu coração que tudo flui, e que flui todos os problemas da vida. Então, eu posso deixar que um problema possa se enraizar no meu coração, e pode ser uma semente de desapontamento, de frustração, mas pode ser semente de paz também e de alegria. Então, qualquer tipo de semente que você plantar é aquilo que você vai colher. Então, se você não gosta do fruto que você vê hoje, por exemplo, no casamento, você tem que trocar a semente que você tem plantado. Absolutamente. Eu gostei disso que você disse, porque nós controlamos as sementes que plantamos. E eu amei isso. É um grande pensamento, porque nós sabemos que a semente da palavra de Deus é boa, é pura, é a melhor, mas nas nossas vidas, nós controlamos aquilo que plantamos e, por consequência, nós não somos plantados como Deus, mas em algum sentido nós também controlamos as sementes que nós colhemos, porque a semente que nós colhemos é determinada pelas sementes que plantamos. Certamente, você pensa assim a respeito de um fazendeiro. Que fazendeiro, na hora que ele planta uma semente, ele não espera uma colheita? Então, o que quer que seja que ele está semeando é aquilo que ele está esperando em retorno. Em 3 dos evangelhos, quando fala a respeito da parábola do semeador, Jesus diz assim, se você não entender essa parábola, você não vai entender nada a respeito do reino de Deus. E ele está falando a respeito de solo, de semente. Ele está falando a respeito do semeador e do Espírito. E de todas essas coisas, o Espírito Santo sempre vai trabalhar. Quando algo é semeado, sabe que o tempo vai fazer o seu trabalho. E o Espírito Santo vai fazer trabalhar, o Espírito Santo vai fazer o crescimento. Então a gente não precisa
se preocupar com o espírito. Mas as coisas que nós temos controle é a respeito do solo e do semeador. É lógico que o solo é os nossos corações e a gente pode decidir se a gente vai manter ele duro ou se a gente está disposto a se render. E aí, às vezes, nós somos os semeadores, mas a gente também escolhe aquilo que será semeado nas nossas vidas, talvez pelos nossos olhos, por aquilo que a gente escuta, por aquilo que a gente vê. Isso se tornam sementes para o solo do nosso coração. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque quando nós estamos ouvindo certo ensinamento, isso vai influenciar nas nossas vidas. Essa é a palavra de Deus. Deu uma congelada um pouquinho, mas eu peguei o final. Vou tentar te fazer mais uma pergunta, porque a conexão está começando a falhar um pouco, mas eu quero te fazer uma pergunta. Faz 3 anos que você mudou para São Francisco com sua família, depois de estar na Austrália, e toda a sua vida cristã, desde que você aceitou Jesus em Sydney, na nossa igreja. Você sabe, você teve a mesma experiência que nós, você começou um novo campus do nada. Não havia Hillsong em São Francisco e vocês mudaram para ir, para começar a igreja aí. Quais foram alguns dos desafios que vocês enfrentaram sobre estabelecer a nossa cultura? Talvez alguns dos pensamentos mais comuns e como vocês fizeram as pessoas superarem esses pensamentos ao estabelecer a nossa igreja? Então, Cris, eu imagino que você teve alguns desses desafios também, mas toda nação tem uma cultura. Nos Estados Unidos tem um tipo de cultura, a Austrália tem outra, a Europa tem outra. E todos eles têm culturas diferentes. Mas quando a gente vai construir com a igreja, é a respeito da cultura do reino. E isso deve estar acima de qualquer cultura de uma nação. Então, quando os céus está tentando chegar à terra, tem uma certa tensão. Então, cultura não é aquilo que você diz, é aquilo que você é, quem você é. Você pode falar a respeito de generosidade, mas será que você é uma pessoa generosa? Você pode pregar a respeito de amor, mas você é uma pessoa amorosa? Ou pregar a respeito de fé e você demonstra essa fé ou não? Então, a cultura que a gente vê na igreja e a cultura que a gente gostaria de ver na nossa igreja é a cultura que a gente está incorporando. Então, eu espero que a gente esteja sempre recebendo dos céus para que a gente possa mostrar para as pessoas ao nosso redor. 100%, amei isso. Agora foi muito claro. E eu amo que a história da nossa igreja é que em muitas partes do mundo nós ouvimos que a nossa igreja Hillsong não iria funcionar ali ou em outro lugar, porque era uma igreja australiana, não iria funcionar em São Francisco. E eu amo que mesmo na Austrália, nós não somos uma igreja Austrália. Nós tentamos construir uma igreja do reino. E eu amo isso porque é definitivamente a nossa história. E o que é muito louco nisso é que, nisso que vocês estão liderando, que você frequentemente dá a volta na mesma montanha. Porque esses pensamentos culturais nas pessoas, eu realmente acredito que essas noites de liderança, nós acabamos de ouvir de você, nós tivemos o Brian, a Bob, tivemos Carl Lentz, Lee Burns, Darren Kittle, Tim Douglas, Robert Ferguson, Christian. O que eu amo é que vocês todos falam a mesma linguagem e com as suas próprias personalidades, mas é a nossa linguagem da casa. E com a montanha onde nós damos a volta, onde firmamos a nossa cultura, a razão de fazermos noites como essa é que a cultura se forma na repetição. E nós nunca, como os líderes, nunca nos cansamos de falar as mesmas coisas em modos diferentes. Os nossos times também não podem se cansar de ouvir as mesmas coisas em modos diferentes. Exatamente.
Sim, e é a mesma coisa aqui, quando a gente está estabelecendo cultura, você já esteve aqui e pregou algumas vezes, nós já tivemos muitas pessoas da nossa equipe global, e a gente ouve as mesmas coisas assim, com frequência, mas isso se trata a respeito da colheita. O fazendeiro e o semeador estão sempre semeando a mesma coisa, sempre a mesma coisa, ano após ano, ano após ano. Então, a gente tem que ter certeza que quando a gente está semeando, a gente está semeando uma semente que veio a partir da semente da colheita anterior, então existe uma grande repetição, e a gente precisa ter certeza que a gente está sempre trazendo essa cultura do reino. E no livro de Atos diz que eles estavam unidos com uma língua só, em um só coração, em um só espírito, mas isso não significava que todos tinham a mesma cultura, porque eles vieram de locais diferentes, mas se uniam debaixo de uma só cultura, cultura do reino. E serão sempre desafios, dificuldades que a gente vai enfrentar quando a gente vem em nações diferentes, mas eu penso nisso, que se a gente realmente focar e ver o que é essencial, é que a cultura do reino é a cultura de Deus, independente da cultura do local. Se você colocar o princípio do reino, da cultura do reino, você vai produzir família do reino, você vai produzir uma cultura do reino. Então, a gente precisa simplesmente fazer algo do tipo e Deus vai construir nisso. Amei, amei isso. E eu 100% concordo com isso, e é isso que estamos fazendo com toda a nossa equipe, é exatamente o que estamos fazendo junto. Estamos firmando os fundamentos, firmados na justiça, nos princípios do reino, e não vamos nos parar nos limites, porque não há limites em Deus. E Brandon, antes de deixar que você vá, quero que você ore pelo nosso time, para que nós possamos, de acordo com a palavra que você falou, de acordo com o que está no seu coração, que você possa dizer tchau, e todos aqui vamos ouvir, já é tarde, já é 10 da noite, quero que você ore. Aqui é 6 da tarde, que é o horário que a gente tem a janta, mas vamos lá, vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na América Latina. Primeiramente, muito obrigado pela nossa igreja, globalmente, pelos nossos pastores, Brian e Bob. Nós te agradecemos, Deus, que o Senhor continue abençoando eles e trazendo visão, direcionamento. Obrigado pelo Cris, pela Lúcia, que foram empoderados para liderar a América Latina. Oramos, Deus, pelo teu favor, pela tua graça sobre a vida deles. Senhor, abre os olhos deles e aumenta a capacidade deles para continuar liderando. Também todos os pastores de campos, o nosso staff, nós oramos, Deus, que o Senhor venha abençoar a casa deles, a vida deles em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, por todos os voluntários, cada um que faz parte de um grupo de conexão, nós, líderes de grupo de conexão, eu oro, Deus, e declaro a tua paz, a tua graça em cada uma das casas deles, dos lares deles. E nós oramos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor ainda está para fazer, Deus, por todas as casas que a gente ainda vai alcançar, para todas as pessoas que nós vamos alcançar. Deus, nós te agradecemos, Deus, que o Senhor está levantando líderes que são únicos nessa geração, que são leais, que estão crescendo, e eu oro nesse momento, Deus, por qualquer família que está passando por uma estação mais difícil. Deus, nós oramos que o Senhor venha suprir de uma forma sobrenatural. Nós oramos para que o Senhor venha abençoá-los e eles possam saber que o Senhor é Deus. E para todos aqueles que podem estar agora enfrentando a Covid ou com problemas de saúde, nós oramos e nós te agradecemos que o Senhor é o Deus que cura, Deus, todas as nossas enfermidades. E nós declaramos a tua cura na vida e no corpo de cada pessoa em nome de Jesus. E existe uma pessoa aqui que está com um problema cardíaco, um problema no coração. Em uma das nossas equipes, e eu sei que talvez tenha um bloqueio aí na sua veia, não somente aí no seu coração, mas tem algo espiritual bloqueado também. Eu vou orar para Deus te abençoar, criar uma nova válvula no seu coração, e eu vejo que existe um bloqueio no lado espiritual também. Eu quero orar
por essas duas áreas. Pode ser mais de uma pessoa até, mas, Pai, eu oro nesse momento, Deus, da maneira que o Senhor diz para a gente guardar os nossos corações, eu peço que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha tocar no coração e no corpo dessa pessoa, mas também no coração espiritual dessa pessoa. Por qualquer coisa, Deus, que está bloqueando uma frustração, um desapontamento, Deus, eu oro nesse momento por uma suavidade, Deus, porque o Senhor venha abençoar, que Jesus Cristo possa estar passando, Deus, pelo coração, abençoando, trazendo, Deus, pessoas que estavam letárgicas em sua fé, e agora tem um momento de uma nova adrenalina, um novo oxigênio, um sangue novo crescendo, nascendo, vindo, Deus, para a vida dessa pessoa, no Espírito do Senhor. E eu sinto que Deus está dizendo assim, você precisa passar tempo comigo. Deus está falando para você e Deus vai mostrar coisas para você, mas Ele está dizendo assim, eu vou trabalhar no seu coração e você precisa trabalhar no seu coração, vai trazer vitalidade e vai curar esse coração que está falhando. Agora, existe uma pessoa aqui também que tem um tumor próximo do seu cotovelo, e eu senso que Deus está tocando o seu cotovelo agora, está curando você. Outra pessoa que está com a orelha direita tem um problema, está entupido, um zunido, e está fazendo algo agora no seu ouvido, no seu tímpano. Talvez tenha algo acontecendo, um barulho acontecendo, e eu oro para que você seja curado agora em nome de Jesus. Também existe uma família que você está crendo para que o seu filho venha para a fé, e ele está nos meados dos 20 anos, eu creio que ele vai vir para a fé, e Jesus está dizendo assim, que ele sabe onde ele está, e o Espírito Santo vai colocar pessoas no caminho dele, e a Bíblia diz que a gente possa orar pelas pessoas, orar por trabalhadores que possam vir ao caminho dele, e eu oro nesse momento para que esses trabalhadores possam vir e vão testemunhar a respeito de Jesus. E pai e mãe, eu só gostaria de dizer assim, que Deus está trabalhando. Num momento eu estava longe, o Cris estava longe, e da mesma maneira que Deus fez pelo Cris, fez por mim, Ele pode fazer por você e vai fazer pelo seu filho. E eu oro por essa salvação em nome de Jesus. E eu gostaria de orar também por uma família e para famílias, pessoas que não podem ter filhos, e eu creio que vocês vão poder engravidar no momento. Se você estiver com o seu marido, sua mulher, se vocês estão juntos, segurem as suas mãos aí, se não, pode colocar a mão no seu coração. Pai, eu oro por esses casais, por essas famílias, que o Senhor possa trazer fertilidade, que eles possam frutificar, Pai, eu oro, Deus, por essas crianças, por esses bebês, e nós te agradecemos que eles são presentes que vêm do Senhor, Pai. Nós oramos por todas as famílias que têm crido, Deus, que eles poderão frutificar, vão crescer, haverá fertilidade, Deus, e não esterilidade, em nome de Jesus. Oramos, Deus, pela nossa igreja na América Latina, por tudo que eles estão fazendo no Brasil, no México, no Uruguai, na Argentina. Nós oramos que o Senhor possa continuar fazendo um trabalho excepcional e uma colheita que a gente nunca viu antes, em nome de Jesus. Brandon, enquanto você estava orando, vamos orar também por uma jovem moça aqui, hospitalizada em Buenos Aires, eu não vou mencionar o nome dela, mas é muito jovem, ela deu à luz a gêmeos na noite passada, e depois que ela teve os gêmeos, que nasceram saudáveis, ela entrou em coma. E ontem à noite as notícias não eram boas. Essa manhã toda a nossa equipe orou e ela começou a responder. E eu amei que gostaria que você orasse comigo também, porque eu acredito que tem algo nesse momento. E quero olhar por um jovem rapaz da nossa igreja aqui em Buenos Aires. Ele não deve ter mais do que 10 anos. Ele tinha um tumor no seu cérebro. E literalmente, ele está lutando pela vida dele. E eu
queria mandar um presente para ele. Ele tirou uma foto quando eu mandei o presente. E ele está lutando pela vida dele. Toda a família está lutando por um significado de vida. E eu quero orar. Senhor, nesse momento nós oramos pelas duas situações. Oramos pela jovem no hospital e o Senhor sabe o nome dela. O Senhor sabe bem essa situação. Nós te agradecemos pelo nascimento saudável dos gêmeos e oramos por ela, Senhor. Que o Senhor vai soprar vida nela. Que o Senhor vai restaurar o que necessita ser restaurado. Que, Pai Deus, que vida e saúde sejam a porção dela. Que a família dela seja completamente curada e surpresa pelo trabalho miraculoso que o Senhor vai fazer em meio a essa situação. Eu oro, Pai, que esse jovem casal esteja cercado pelas pessoas certas e que eles vão receber tudo o que eles precisam para criar esses lindos gêmeos. E, Pai, nós oramos força para toda a família. E, Pai, nós oramos por esse menino. Nós falamos vida, nós falamos esperança. Oramos por esse tumor e condenamos o poder do inimigo. De acordo com sua palavra, que pelas pisaduras do Senhor nós fomos curados. Nós falamos cura, declaramos cura nesse corpo. Em nome de Jesus, Senhor e Pai, em nome de Jesus, como família continental, nós oramos com fé e em concordância, nós oramos pelo Brandon, pelos seus filhos, pela essa doença na pele, porque por tantos anos, eles esperaram por tantos anos, e eles continuam acreditando, eles continuam esperando. E Pai, nós agregamos a nossa fé como equipe continental, a fé deles. E, Pai, nós acreditamos que o Senhor pode fazer um trabalho rápido. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer só o que o Senhor pode fazer. E oramos, Senhor, que que o Senhor possa remover toda a dor, toda essa situação. E, Pai, de modo milagroso, a pele que ele está faltando, que o Senhor vai restaurar, vai trazê-la, Senhor Deus, a trazer a fruto e vai trazer o corpo deles, Pai, em cura, em nome de Jesus. Oramos pela Jack, Brandon, toda a família deles. Dê força, Senhor Deus, e que nessa cidade em São Francisco que é cara e que é opressiva, Senhor, que eles possam brilhar luz para o Senhor e que eles possam quebrar o poder do vício nessa cidade, possam quebrar o poder da depressão e dos desabrigados naquela cidade, Senhor, que todo o continente, nós oramos por essa cidade maravilhosa e te louvamos e te glorificamos por isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Te amo, meu irmão, tenha uma noite maravilhosa com sua família nessa sexta-feira, com a Jack e os meninos. E obrigado por tirar esse tempo para ficar com a gente. Amamos vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigado, família. Obrigado por estar conectados nessa noite. Desculpa. Perdão pela transmissão, que cortou um pouco, coisas fora do nosso controle. Mas quero agradecer pela paciência de vocês, porque eu vejo que ninguém saiu do chat, todos sabem o que estamos tentando para melhorar o sistema. E como eu disse nesse momento, as boas notícias são que não foi um problema daqui ou de São Paulo, onde estamos mandando sinais a todos os nossos canais no YouTube. Foi a situação em São Francisco e, bom, isso sim estava fora do nosso controle. Amamos vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicam para estar conectados em noite como essas. Não percam no domingo. Os casais se registrem para o Amor do Bom, Powerhouse, jovens adultos. Na quarta que vem, começamos a pré-venda para Encounter Fest. Vemos uns meses com muitas coisas. Nos vemos logo. Deus abençoe.